Olá pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo, quero deixar mais um devocional para vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre a gente aprender com os erros. Eu achei interessante, antes de eu falar exatamente o que eu quero falar aqui, eu quero que você olhe o versículo que eu estou compartilhando com vocês. Se você puder ler, clica aí, é um pequenininho assim. Porque eu achei interessante que eu nunca tinha lido, e eu sempre tive na minha cabeça o seguinte: quando você lê a Bíblia, você vai aprender alguma coisa realmente com pessoas que eram de Deus na Bíblia e tal. Mas eu comecei a ler e eu aprendi algo com os filisteus, que teoricamente eram pessoas ali que não tinham nada para nos oferecer na palavra de Deus, sabe? Eu sempre pensei assim, o que eu vou aprender lendo a Bíblia, alguma coisa com os filisteus? Não aprendi nada. Mas eu aprendi alguma coisa, está o versículo aí. Olha só, quem falou isso aí que está no versículo foi os filisteus, que eram pessoas que eles eram inimigos do povo de Israel, do povo de Deus, né? Mas olha só, e os filisteus levaram a arca da aliança para a terra deles. A arca era do povo de Israel. A arca representava a presença de Deus, certo? Quando chegou lá, eles tiveram vários problemas. Pessoas morreram, pessoas ficaram doentes. Por quê? Porque Deus pesou a mão sobre aquele povo. Porque a arca estava lá, ela não deveria estar lá. Só que aí um dos líderes deles, os líderes dos filisteus, olha só o que ele fala. Olha que interessante. Ele fala assim, vamos devolver essa arca, gente. Vamos devolver essa arca para o povo lá, sabe por quê? Porque tem um coração obstinado como os egípcios e o faraó. Aí eles lembraram do que aconteceu no Egito. Por quê? O que aconteceu no Egito? O faraó, ele tinha um coração tão endurecido e ele não deu o braço a torcer e Deus teve que mandar 10 pragas naquela terra até aquele homem entender que ele não era superior a Deus, que ele não era mais forte do que Deus e que ele tinha de se prostrar perante Deus. Foi o que aconteceu no Egito, foi isso. O coração endurecido dele fez com que a terra inteira sofresse. Os egípcios foram à falência por causa de um faraó que tinha um coração endurecido. Eu vou falar uma coisa com vocês, vou abrir um parêntese para vocês. Quando uma nação coloca uma pessoa que não teme a Deus para governar, a nação inteira sofre. Nós devemos orar para que Deus coloque pessoas para ser os nossos líderes, sabe? Pessoas que temem a Deus. Não estou falando de religião, tá bom, gente? Não estou falando de religião, estou falando que a pessoa tem que ser crente, nada disso não. Estou falando de pessoas que temem a Deus, que sabem que Deus é superior a ele. É isso que eu estou falando. Mas aí o povo, o filisteu falou o seguinte, por que tem um coração tão duro como os egípcios? Vamos devolver esse negócio, para que ficar sofrendo? Vocês viram o que aconteceu lá no Egito? Vocês querem que aconteça a mesma coisa aqui? Foi o que eles falaram, que eles tomaram a melhor decisão, devolver a arca para quem é de direito. E o que eu quero falar com você, que é o seguinte, melhor do que você aprender com seus erros, porque você também tem que aprender com seus erros, né? Porque você errar uma vez, isso acontece todo mundo. Você ficar errando sempre a mesma coisa é burrice, né? Mas melhor do que você aprender com seus erros, melhor ainda é você aprender com os erros dos outros, que você não precisou nem de sofrer, não é verdade? Você não precisou nem de sofrer e passar por nada disso. É o que os filisteus fizeram. Assim, por quê? Porque nós vamos arruinar a nossa terra. Eles já sacaram que se eles continuassem mantendo aquela postura, eles iriam à falência. Eles olhavam só, no Egito aconteceu isso, vai acontecer conosco também. E o que eu quero deixar para você é que muitas vezes na palavra de Deus existem vários exemplos que nós devemos olhar e falar assim, esse camarada cometeu isso aqui, ó, por que eu vou cometer a mesma coisa? Por que eu vou buscar um novo relacionamento no meu casamento, vou arruinar minha família? Por que eu não vou criar os meus filhos um caminho de Deus? Porque eu estou vendo aqui, ó, homens de Deus na Bíblia, gente, homens de Deus que sequer olhavam para os seus filhos e tiveram grandes problemas. Por que eu vou fazer a mesma coisa que eles fizeram e eu vou ter problema também? E melhor, gente, muitas vezes nós vemos no mundo, né, vários exemplos de pessoas que fizeram coisas que se deram mal. Aprenda com os erros, aprenda com seus erros e aprenda com os erros dos outros. E o problema é que nós, muitas vezes, sabemos que algo vai dar errado e nós insistimos em ter a mesma postura. Deixa eu falar uma coisa com você. A gente precisa ser mais inteligente, sabe? Eu acho que a gente vê algo que vai dar errado, já deu errado com outra pessoa, e a gente manter a mesma postura, sabendo que isso vai nos levar para o mesmo caminho, isso já não é tão inteligente assim. A gente precisa começar a aprender com os erros. Foi o que os filisteus fizeram e é o que eu quero incentivar você. Deixa eu falar com você. Porque o que na sua cabeça, muitas vezes, o que é a cabeça de alguém, na sua não, mas da pessoa, por exemplo, que ele vai ter um casamento, por exemplo, e que ele vai achar, o cara vai arrumar amante, e que todo mundo sabe que toda a família que acontece isso, ela é destruída, e o cara acaba descobrindo que ele só arrumou um problema para ele. Por que a pessoa acha que com ele vai ser diferente?
Não é melhor você olhar o que está acontecendo nesse mundo? Pessoas que não temem a Deus, pessoas que vivem uma vida promíscua, né? E acabam no final da vida, né? Terrivelmente, né? De forma terrível, né? A gente vê muitos artistas, muitos cantores, né? Que a gente vai ver no final da vida deles algo deprimente. Por quê? Que não se prostraram perante Deus. Por que você vai manter a mesma postura? Hoje eu quero deixar essa palavra para você. Começa a olhar a sua volta e ver os seus erros e fala assim, olha, eu cometi esse erro, não vou cometer mais. E quando você vê um erro de alguém também, você fala, eu não vou cometer também, porque eu já sei o fim daquilo. Tá bom? E olha para a palavra de Deus também. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo devocional.